Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde, aqui no nosso canal LE Esportes, para falar sobre a partida Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo, partida essa que aconteceu no Maracanã, tá? O Mengão com reservas, o Atlético Mineiro com titulares, preparação para o duelo pela Copa do Brasil e, claro, já podemos projetar o que vai acontecer daqui para frente, até porque isso muda com esse resultado, essa vitória do Flamengo com o gol do Everton Cebolinha por 1-0, muda o cenário na tabela de classificação. Então é isso, eu sou o Luiz Eduardo Chega Mais e vamos juntos para falar dessa partida, né? Galera, vamos começar dizendo sobre as escalações, né, das duas equipes, só para provar um pouco da diferença que se estabelece, né, entre um elenco que está completo, que é o do Atlético Mineiro, que não disputa outra competição, é bem verdade, e um Flamengo que colocou sim alguns titulares, como é o caso do Santos e também do João Gomes, que não joga na Copa do Brasil, mas que do resto eram reservas, alguns de luxo, é bem verdade, como Everton Cebolinha e Marinho, e muitos jogadores da base, né? As escalações, né, que foram mandadas a campo por parte do Flamengo, que estava jogando em casa, Santos no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Pablo na zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda. Três homens de meio campo, João Gomes, Vitor Hugo e Mateuzinho, numa função diferente, tá? Marinho pela direita, Everton Cebolinha pela esquerda, Matheus França como principal referência. E na reserva, né, jogadores, assim, que não são aqueles badalados, como Arrascaeta, Pedro, Gabigol, né? Quem esperava talvez que eles estivessem na reserva, eles não estavam, né? Até porque estão sendo poupados para o duelo que é mais importante, né? Pela Copa do Brasil no meio de semana. E na reserva tinha nomes como Daniel Cabral, Igor Jesus, Mateusão, né? Que é até mais conhecido, tem também o Diegão, Wesley, Peterson, né? Que são jogadores assim da base. E já o Atlético Mineiro foi com Everson no gol, Guga na lateral direita, Nathan Silva, Júnior Alonso na zaga, Dodô na lateral esquerda. Otávio e Alan, dois volantes, Nacho como meia de armação, pela direita Zaratio, pela esquerda Kenan, lá na frente o Hulk, essa equipe do técnico Cuca. E no banco de reservas, Mariana, Allan Kardec, Eduardo Vargas, Pavon, né, Ademir, Hever, Sacha, Rubens, Caleb, Jair, né, então muito mais encorpado, né, o time do Atlético, tá? Com esse resultado, o Flamengo foi para a terceira colocação com 55 pontos, a 2 do vice-líder Internacional. Lembrando que o Flamengo, nessa rodada, ele dependia do resultado do jogo do Corinthians, mas como essa partida acabou não acontecendo, a equipe do Vitor Pereira não jogou contra o Goiás devido à questão da suspensão do jogo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Mengão faz a sua parte, conquista 3 pontos, está na terceira colocação, inclusive o quinto colocado Fluminense não pode alcançá-lo, vai no máximo a 54. O Flamengo já soma 55 pontos, está numa margem bem segura aí no G4 do Brasileirão. Mas vamos falar sobre o jogo, né? A partida no primeiro tempo ganhou contornos de que talvez quem pensasse que o Atlético, por estar com um time completo, né, com Hulk, Nath Fernandes e companhia, partisse para cima, até em certa parte isso aconteceu. Mas o Flamengo também tomou a iniciativa, e é importante isso, especialmente pelos lados, como o Marinho, com o Everton Cebolinha partido para cima, com a sustentação defensiva do João Gomes, que é uma coisa impressionante. Muitas vezes, né, ele vinha por dentro, os zagueiros, né, faziam uma saída de 3, né, João Gomes por dentro, Fabrício Bruno pela direita, o Pablo pela esquerda e espetando os dois laterais, o Ayrton Lucas e também o Varela. Isso era muito importante para a saída de jogo da equipe do Flamengo. O Atlético estava restrito a um jogo que era muito por dentro, né? Com o Hulk, que por sinal o Hulk teve uma péssima atuação, uma péssima noite, na minha percepção. Em muitos momentos ele optava pelo drible, não conseguia levar vantagem em cima dos marcadores da equipe do Flamengo, que foram muito bem, não só falando dos zagueiros, como dos volantes, como também dos laterais. Realmente a atuação defensiva do Flamengo foi boa, embora o Santos também tenha trabalhado, né? Tenha sido exigido com pelo menos aí 3 grandes defesas, assim, tô dizendo por cima, né? E no caso, quando o Flamengo chegou, era sobretudo com os reservas de luxo. Marinho, Everton Cebolinha, o Matheus França até teve uma atuação discreta, até porque ele não tem tanto esse cacuete do centroavante, né? Notei que ele estava um pouco fora de posição. Talvez até se ele tivesse feito uma inversão com o Vitor Hugo jogando como falso 9, coisa do tipo, talvez fosse mais interessante, né? Para colocar o garoto mais dentro do jogo, me referindo ao Matheus França. No caso, o Mateuzinho no setor de meio de campo não comprometeu. E já nos primeiros minutos, uma polêmica relacionada ao Varela, né? Teve toda aquela questão da repercussão envolvendo o pênalti do Léo Pereira no meio da semana na partida que a gente falava sobre o Corinthians, né?
E agora foi a vez do Varela, numa bola alçada, né? Na verdade, a bola na área, ela vai descendo e o Varela, né? Quando o jogador vai dar o salto, ele tem que abrir o braço, né? Dar uma certa impulsão. Mas se a gente for perceber no lance, no caso, um braço está mais recolhido e o outro está mais aberto. Aconteceu a revisão no VAR, ele não foi até o monitor, o árbitro não foi até o monitor checar o lance em si, mas aí acabou por não marcar o lance, que causou revolta, obviamente, dos jogadores do Atlético Mineiro. Mas no panorama geral dessa primeira etapa, foi uma partida em que sim, o Flamengo teve em certa parte o controle, chegou com perigo ao gol do Everson, por muito pouco o Everton Cebolinha, que fez o gol num baita lançamento do Fabrício Bruno. Achei que inclusive o goleiro do Atlético, o Everson, se exagerou um pouco na saída, até porque se ele tivesse ficado debaixo das traves, né, tem momentos e momentos para o goleiro sair, mas acho que ele saiu assim sem tanta percepção do que iria fazer, né? Ficou meio na dúvida. E aí o Everton Cebolinha, com um toque de cabeça, deslocou o goleiro do Galo. 1-0 Flamengo. E logo na sequência, por muito pouco, o Flamengo não faz 2-0 com o mesmo Everton Cebolinha, puxando para a perna direita, finalizando por uma baita defesa do Everson. Naquele momento, o Flamengo tomava conta da partida mesmo com o time reserva e o Galo com o time titular. E aí, nesse cenário, nesse panorama da primeira etapa, foi muito positivo. Foi um bom jogo do Flamengo, um grande jogo, né, nos primeiros 45 minutos que eu estou me referindo ao sistema defensivo, e um ataque que estava chegando, estava causando perigo, causando, né, oportunidades claras de gol, e poderia sim ter ampliado. Assim como o Galo também colocou o Santos para trabalhar. Numa finalização de longe do Hulk, também teve um lance do Nath Fernandes, que no caso o goleiro acabou saindo muito bem. O Santos é aquele goleiro que, inclusive, ele não é aquele cara badalado, né, que tem, digamos, muita mídia. Ele é um cara que faz o simples e ele é muito seguro. Realmente é muito bom você ter um goleiro que dificilmente dá rebote, que é muito seguro nos seus lances. Isso passa uma confiança para o sistema defensivo, para o setor de meio de campo, para o time como um todo. Todo bom time começa por um bom goleiro, e o Santos é sim um baita de um goleiro, um bom goleiro. Resolveu esse problema aí da equipe do Flamengo, né? E aí, para a segunda etapa, a equipe do Cuca, o Cuca, na verdade, promoveu mudanças, né? Colocou, por exemplo, o Ademir no jogo, colocou o Pavon, e aí o Galo foi para cima, criou suas oportunidades, o Flamengo recuou um pouco, né, as suas linhas de marcação, e aí é que entrou em destaque o sistema defensivo do Flamengo, que foi praticamente impecável no jogo. É claro que o Galo teve as suas chances, uma equipe da qualidade da equipe do Cuca, com Hulk, Nath Fernandes, Pavon, Ademir, né, um time ultra ofensivo, podemos dizer assim, era muito difícil que não criasse suas oportunidades. Mas no ponto de vista geral, o sistema defensivo rubro-negro se sobressaiu, foi muito bem, e um cara é o pilar desse momento, né, podemos dizer assim, defensivo, falando dessa partida, que no caso foi o Fabrício Bruno. Ele teve uma atuação espetacular, realmente uma das melhores. Já a gente vai trazer uma estatística relacionada ao Fabrício Bruno e também ao João Gomes. Eu estava na dúvida em qual dos dois, né, seria eleito o melhor do jogo, né? Inclusive o João Gomes, que não joga a Copa do Brasil, mas eu acho que eu vou eleger o Fabrício Bruno também pela assistência que ele deu no gol, que foi simplesmente espetacular. Então, para mim, Fabrício Bruno foi o melhor em campo. E aí o Atlético indo para cima, criou suas oportunidades. O Flamengo até teve algumas escapadas em contra-ataque, mas não conseguiu aproveitar. Final, Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. O Hulk totalmente anulado, né? Até na saída de campo ele fez gesto para a torcida para abaixar o volume em relação às vaias, né, que eram protagonizadas no Maracanã, mas isso faz parte do jogo, né? E aí, o Flamengo vence mais uma vez o Atlético Mineiro nessa temporada e dá um passo gigante para garantir, por vias do Brasileirão, uma vaga, né, no G4 na próxima edição da fase de grupos da Libertadores da América. O que sem dúvidas é importante, até porque o próximo compromisso da equipe do Flamengo a nível de Brasileirão é contra o América Mineiro fora de casa, uma equipe, né, que também busca vaga na Libertadores, falando da pré-Libertadores, não da fase de grupos de forma direta. Então, um confronto dificílimo, até porque o América vem de derrota em casa para a equipe do Fortaleza, né? E o Atlético Mineiro, seu próximo compromisso é contra o Fortaleza, né? Coincidência, na Arena Castelão, na segunda-feira, dia 24 de outubro, né? Então, o Flamengo vai ter já, no caso, esse compromisso pelo Brasileirão, mas antes tem a decisão pela Copa do Brasil. E aí a gente já projeta o time das Copas. Não tem segredo. É quarta-feira a decisão. Focando na quarta-feira, o Corinthians descansou. Só jogou na quarta-feira passada, né, na última quarta-feira. E agora só na próxima quarta. Elenco totalmente descansado da equipe do Vitor Pereira. E, claro, hoje, no caso, sábado para domingo, né, a gente está gravando aqui esse vídeo. E aí
segunda, terça, até chegar à quarta-feira, é só focando na Copa do Brasil. E esse é o pensamento da torcida do Flamengo, da comissão técnica, de todo mundo pensando no bem do Flamengo e, claro, em conquistar a Copa do Brasil. Resultado totalmente aberto, com uma vitória simples, 1-0, 2-1, 3-2, a equipe do Flamengo se sagra campeã e vai ter o apoio da massa. Não podemos se esquecer desse detalhe, tá? Vamos trazer algumas estatísticas relacionadas aos jogadores da equipe do Flamengo. Primeiro, Fabrício Bruno, que foi eleito, né, o melhor em campo na minha percepção, tá? Fabrício Bruno pelo Flamengo no Brasileirão 2022. 9 jogos, 2 gols e 1 assistência, né? Participação para um zagueiro. 3 participações diretas em gols a cada... Uma participação direta em gol a cada 3 jogos. É uma excelente média, né? 90% de acerto no passe, excelente estatística. 67% de acerto no passe longo. 63% de duelos aéreos ganhos. 0 erros defensivos graves. E com ele o time tem incríveis 89% de aproveitamento. Realmente, Fabrício Bruno, que no início passou por um período de instabilidade, é bem verdade, conviveu aí, se eu não me engano, ele passou por um processo de lesão, mas agora está muito bem com a camisa do Flamengo. João Gomes, esse é craque, né? Inclusive, representantes do Bayer Leverkusen, a informação que a gente tem aqui, que estavam no Maracanã observando o atleta, né? Até mesmo nas finais da Copa do Brasil, mas como ele não está mais, né, nessa competição, é importante que a gente traga isso, e não à toa, como ele não vai jogar, o Vidal nem para esse jogo foi, né? E o João Gomes jogou muito bem, atuou numa função diferente como ele atua no time das Copas, né? Ele joga como segundo volante, deixa o Thiago como primeiro, agora ele jogou como primeiro volante, deixando, no caso, o Vitor Hugo e também o Mateuzinho como 2 meias centralizados, meias centrais à frente dele, né? E no caso, ele também foi um dos destaques da partida. Lembrando que essas estatísticas são do SofaScore, tá? João Gomes, 9 desarmes, 3 interceptações, 2 passes decisivos, 89% de passes certos, 100% de acertos nas bolas longas e 11 de 15 duelos ganhos, 73%. Baita atuação do João Gomes. E é isso, né? O Flamengo, no caso, se prepara para esse duelo contra o Corinthians, fundamental na quarta-feira. E aí, o que a gente espera, né? É aguardar, até porque vai ser uma baita de uma decisão. Mas o primeiro passo, digamos assim, os 2 primeiros passos foram dados. Primeiro, conquistar um resultado positivo na Neoquímica Arena, 0-0 com certeza é melhor para o Flamengo do que para o Corinthians. E ainda, no jogo que antecede a decisão pela Copa do Brasil, conquistar um resultado positivo, com o time reserva, descansando os principais atletas, né? Contra um adversário muito qualificado e que estava recheado com seus principais jogadores, o Atlético Mineiro. E fora isso, vaga no G4 assegurada por mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, focando na quarta-feira, o Flamengo vai animicamente, fisicamente, em todos os aspectos muito bem, e a tendência é de que faça um jogo competitivo e, claro, confirme o seu favoritismo, até porque, claro, numa final é clássico, Corinthians e Flamengo, tudo bem, mas o Flamengo, pelo elenco, pelo que apresentou no primeiro jogo e até pelos confrontos contra o próprio Corinthians, do que a gente viu, é favorito para esse duelo. Resta a equipe do Dorival Júnior confirmar o seu favoritismo, mas a gente sabe que dentro de campo é competência e disso, né, o Flamengo tem de sobra. Resta saber se vai se confirmar as expectativas na quarta-feira, e isso só o tempo dirá. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os seus amigos, deixa aqui embaixo o teu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo, fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Comenta aqui o que tu achou sobre o jogo e o que projetar para a quarta-feira. Tamo junto e misturado, galera. Valeu!